escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos continuar com essa nossa revista aqui, O Servo Sofredor, a morte da morte, na morte e ressurreição de Cristo. Nossa lição de hoje é a lição número 11, cujo título é Uma Proclamação de Vitória está consumado. Nós vamos ver aí um pouco sobre a obra de Jesus na cruz. Antes de começar a aula, eu vou pedir que você ore comigo para que Deus conduza a nossa lição, tá bom? Ora comigo. Se quiser fechar o olho, fecha. Se não quiser fechar o olho, não precisa. Mas esteja com seu coração no Senhor, tá bom? Pai querido, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço pela nossa saúde, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Nos unja com teu Santo Espírito, dirige essa aula, dirige o nosso aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, meus queridos. Abram suas Bíblias, por favor, no texto base da aula de hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Eu vou projetar aqui para vocês, é só um versículo, mas que nos diz muita coisa. E nos fala assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aqui, gente, nós estamos vendo o momento da morte de Jesus na cruz por nós. Vamos pensar o seguinte: você já teve, com certeza, alguma oportunidade de experimentar o gostinho de vitória, o gosto do êxito depois de um grande sacrifício, de um grande esforço? Isso certamente já aconteceu com você. Pode ser, por exemplo, quando você apresentou seu TCC na faculdade, ou para aqueles que são atletas, quando disputaram uma maratona, ou fizeram um projeto no trabalho que demandou demais e que no final das contas foi um sucesso. Nós temos nossos esforços humanos e também experimentamos um pouco desse gosto do êxito, mas nada se compara, e para a gente é impossível dimensionar o sacrifício de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus. Por mais que a gente tente, a gente não consegue entender o tamanho desse esforço, a dimensão de tudo isso. E aí, vamos começar então com a palavra que Jesus utiliza no texto, no original da Bíblia, quando ele diz está consumado ali, logo antes de render o Espírito, que é tetelestai. E essa palavra, tetelestai, que significa está consumado, foi traduzida como está consumado, ela tinha alguns significados, ela tinha um contexto histórico naquela época, para que a gente, e eu vou trazer isso para vocês, para que a gente entenda o que significa essa consumação
esse tetelestai que Jesus diz momentos antes de morrer. O primeiro contexto era no pagamento de impostos, havia um carimbo tetelestai, um carimbo de quitação. Vejam que impostos, o imposto, aquilo que nós pagamos ao Estado, é algo muito antigo, né? E aí, então, quando havia a cobrança e o pagamento da dívida de imposto, então se recebia um carimbo de quitação dessa dívida, o carimbo tetelestai. Um outro contexto, aí saindo da esfera estatal, saindo da esfera dos impostos, mas sim agora entrando na questão das dívidas em geral, quando havia o pagamento de uma dívida, naquela época, a revista nos traz que havia como se fosse, vamos imaginar a nota promissória de hoje, né? O documento como uma nota promissória de hoje. Esse documento que a pessoa assinava reconhecendo a dívida, quando era integralmente quitado, recebia então o selo de quitação, o selo tetelestai. E aí, por fim, o terceiro contexto, a terceira hipótese de utilização da palavra tetelestai era quando um criminoso cumpria integralmente sua sentença. Quando alguém é condenado, a gente diz que ele vai ser apenado, ele vai cumprir pena por alguns fatores, dentre os quais o pagamento da sua dívida para com a sociedade. Afinal de contas, toda vez que há um crime, o Estado, a sociedade é vítima desse crime também. Então, quando alguém cumpria a sua sentença, quando esse criminoso cumpria a sua sentença, ele recebia um documento. Esse documento era justamente um termo tetelestai, um termo em que comprovava que a sua dívida estava paga. A sua dívida para com a sociedade estava quitada. Ele já havia pago pelo seu crime. Então, quando a gente fala tetelestai, a gente vê essa essência de quitação do que é devido, de quitação do que havia que ser pago, certo? Então, Jesus fez tudo o que era necessário como sua obra mediadora para a nossa salvação. Ele paga todas as nossas dívidas, toda a nossa dívida para com Deus, tetelestai. Se a gente lembrar de como aconteceu isso e por que aconteceu isso, vamos voltar ao Éden, quando Deus dá uma ordem a Adão e Eva que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que fizessem isso, certamente morreriam. E o que acontece? Adão e Eva desobedecem. E aí quebra a aliança, quebra aquela comunhão que o homem tinha com Deus. E lá no Éden mesmo, esse Deus maravilhoso que a gente tem já promete e diz do seu plano salvífico para restaurar essa aliança que havia sido quebrada. E aí, então, nós vamos seguir com a lição, vendo que Jesus completou toda a obra da salvação que foi já identificada, já foi anunciada lá no Éden, certo? A gente vai ver que nesse plano salvífico que foi anunciado no Éden, depois da queda de Adão e Eva,
O Pai elegeu, Jesus redimiu e o Espírito Santo selou o plano da salvação. Jesus consuma toda a vontade do Pai. E aí a gente vai ver que ele cumpre todas as escrituras. Vocês veem que no Antigo Testamento existe toda uma história e toda a Bíblia caminha apontando para esse e mostrando esse plano da salvação que Deus tinha para a humanidade, que Deus tinha para salvar o homem que foi feito à sua imagem e semelhança. Jesus amava as Escrituras e ele veio cumprir as Escrituras. É só vocês olharem ali em Mateus 5, 17 e 18 para entenderem isso que nós estamos dizendo. Na cruz, tudo que estava previsto na palavra de Deus a respeito da obra messiânica aconteceu. E não é demais dizer, reforçar que Jesus então obedece a toda a lei. Vamos ler os versículos que eu disse há pouco de Mateus 5, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é Jesus falando, gente. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, a gente vai ver que Jesus pagou o preço dessa salvação, ele pagou um alto preço, e a gente, falando aí do contexto histórico, olhando nessa cronologia bíblica, existe a promessa, então, do plano salvífico para a restauração da aliança lá no Éden. E quando a gente vê no Antigo Testamento o sacrifício dos animais, o sacrifício do cordeiro, dos bichinhos, isso tudo eram sinais, eram anúncios daquilo que ia acontecer, da obra que Jesus iria cumprir na cruz, pagar na cruz, certo? Jesus foi feito Jesus foi o perfeito Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. No Antigo Testamento, a gente vai ver que os animais eram sacrificados e isso para expiação dos pecados, mas isso não fazia com que realmente os pecados fossem totalmente expiados, porque o homem voltava a pecar e aí precisava novamente do sacrifício. Tudo isso era anúncio, tudo isso apontava para o sacrifício verdadeiro do Cordeiro de Deus, que era Jesus. E aí, quando Jesus morre para nos salvar, o sacrifício aí se completa e realmente o perdão, a limpeza, a expiação dos pecados. Aí sim o homem tem sua aliança restaurada com Deus, aí sim ele pode se apresentar a Deus de forma justificada na obra de Jesus. E aí, a gente vai ver que Jesus, na sua obra, aplaca toda a ira de Deus. Quando a gente fala em ira de Deus, a gente não pode pensar naquilo que nós vivenciamos quanto ira. Deus não é como a gente. A ira dele não é como a nossa, não é fruto de uma explosão, de uma irritação, de uma perda de paciência, ou ligada à irracionalidade, aquela emoção, turbulência, desejo de mal, ou necessidade de vingança. Não é nada disso.
A ira de Deus é santa e justa. Tem a ver com aquela quebra dos seus mandamentos, tem a ver com a justiça que precisa ser feita. Porque Deus é amor, mas ele também é justiça, e ele havia determinado e havia alertado Adão e Eva que não comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque eles não suportariam conhecer o mal, eles iriam morrer. E eles desobedecem, quebram o mandamento, consequentemente quebram a comunhão, quebram a aliança. E aí, eu trago para vocês, para a gente lembrar aqui de um versículo de Romanos, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vejamos aqui, gente, quando a gente fala nessa ira de Deus, a gente traz aí um conceito de justiça. Houve uma desobediência, houve um desrespeito, houve uma quebra por parte do ser humano. E aí, o que acontece? Jesus vai experimentar essa ira de Deus em nosso lugar. Jesus vai, em nosso lugar, sofrer essa ira de Deus. E se a gente lembrar lá na cruz, momentos antes de morrer, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele está sentindo a ira de Deus. A ira que era destinada a mim e a você. Portanto, Jesus experimenta graça. Falei errado. Jesus experimenta a ira de Deus em nosso lugar, cumprindo o plano da salvação, demonstrando a graça, demonstrando a misericórdia divina para com a sua humanidade, para comigo e para com você, satisfazendo então a justiça divina. Aquilo que era direcionado a nós, pecadores, e que nós não conseguiríamos de maneira nenhuma pagar, nós não conseguiríamos quitar essa dívida, Jesus vai e paga esse altíssimo preço com a sua vida na cruz. Ele sente a ira de Deus a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a gente vê aí que Jesus vence também totalmente o mal. Aí, na cruz está a vitória sobre o mal. Vou ler para vocês dois versículos, na verdade, que estão em Colossenses, capítulo 2, que vocês vão ver, eu coloquei em maiúscula a palavra cancelado para a gente fazer a reflexão acerca do termo tetelestai, aqui também, para a gente entender o quanto essa dívida foi paga, o valor dessa dívida que é imensurável, que a gente tinha, que nós seres humanos tínhamos, e que foi pago, foi quitado, recebeu o selo, recebeu o carimbo na obra de Jesus na cruz. Então diz assim a palavra do Senhor: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com eles, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente
inteiramente, encravando-o na cruz de Cristo. Aí o texto de Colossenses 2, 13 e 14. Então, meus queridos, vejam, deliberada, livre e perfeitamente, em amor, Jesus suportou a condenação em nosso lugar. Ele restaura a aliança de Deus com a humanidade. E aí, então, é hora da gente pensar e refletir nessa dimensão da obra de Cristo. O título da lição fala uma proclamação da vitória, está consumado. Pensemos na dimensão da obra de Cristo. E então, glorifiquemos a esse Deus maravilhoso e procuremos viver em santidade por causa do alto preço da nossa salvação. A gente vive em santidade para ser salvo? Não, nós já conversamos sobre isso. O que nos salva é o sacrifício de Jesus na cruz. A gente crê nele como Senhor e Salvador. Acontece que a Bíblia também nos manda desenvolver nossa salvação. O que significa isso? Viver em santidade, em prestígio, em respeito, valorizando esse sacrifício que Jesus já fez na cruz por nós. Ou seja, não são nossas obras que nos salvarão. Nossa salvação é obra de Jesus na cruz, é graça, é misericórdia. Mas a gente precisa procurar viver em santidade, viver de acordo com a vontade do Pai, sempre refletindo, sempre pedindo perdão, sempre valorizando esse sacrifício e, principalmente, sendo instrumento desse amor maravilhoso, grandioso, que Ele dispensou para conosco, para aqueles que nos cercam. Quais aqueles que nos cercam? Todos. Ah, mas fulano... Sim. Ah, mas ele é... Sim. Jesus, a gente já viu também em aulas anteriores, nos amou e se entregou por nós quando nós ainda éramos muitíssimos pecadores, indignos dessa graça maravilhosa. Então, nós também devemos ser instrumentos dessa graça e desse amor. Que eu desejo, sim, meus queridos, que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de amor, cheia de misericórdia e cheia de reflexão também, tá? Acho muito importante a gente refletir acerca dessa dimensão da obra de Cristo e o quanto isso está sendo refletido nas nossas vidas, certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima. A melhor escola do mundo.